Em nome do povo amazonense, declaro aberta a presente reunião. Bom dia a todos os colegas deputados, bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todos que estão na equipe de apoio, proporcionando essa reunião a todos nós e a quem nos acompanha. Havendo o número regimental na condição de presidente, declaro aberto os trabalhos da terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Saúde, com a finalidade de apurar os fatos lesivos ocorridos ao erário durante a pandemia de Covid-19 no período compreendido entre 2011 a 2019. Submeto à apreciação a ata da segunda reunião deliberativa realizada em 27 de maio de 2020. É 2020, né, presidente? 2020, né? 2011, 2020, né? Isso, durante a pandemia do Covid-19, que é 2020, e no período compreendido entre 2019 e 2020, isso. Submeto à apreciação a ata da segunda reunião deliberativa realizada em 27 de maio de 2020. Não havendo manifestação em contrário, fica dispensada a leitura da ata. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Vamos à ordem do dia. Hoje temos requerimentos para serem deliberados pelos membros da comissão, mas antes eu quero relatar que nós fizemos a nossa primeira inspeção da CPI da Saúde na sexta-feira, onde estavam presentes o deputado Wilker, deputado Fausto Júnior e deputado Dr. Gomes, e eu como presidente da CPI. O deputado Serafim não esteve presente, ausência justificada, questão de saúde, mas acompanha todas as diligências da nossa CPI. Estivemos lá com o atual diretor e o ex-diretor da unidade, que é um hospital de campanha para o combate ao Covid. E o ex-diretor, inclusive, é o secretário executivo do interior no Amazonas. E realmente ficamos surpresos, porque não nos foi apresentado nenhum documento, nenhum contrato referente à gestão daquela unidade. Segundo o secretário e ex-diretor da unidade, os documentos estavam na Suzan. E, por conta disso, eu levo a todos os senhores membros um requerimento verbal para que a gente possa fazer uma reunião na quarta-feira, uma visita na quarta-feira, uma visita de inspeção na quarta-feira à secretária estadual de saúde, no período da tarde, para analisarmos esses documentos, esses contratos referentes à unidade Newton Lins e outros documentos que, naquele momento, na quarta-feira, podemos solicitar a ela. Então, quero levar a todos os colegas para nós deliberarmos sobre essa reunião e essa visita na quarta-feira. Aí, quero a manifestação dos colegas. Sou favorável, presidente. Sou favorável, presidente. Vamos aguardar a disponibilidade, né? Mas vamos lá. Ok. Vamos lá. Aí, a sugestão é que nós possamos ir na quarta-feira às 15 horas, como temos sessão no período da manhã. Aí, às 15 horas, acho que é um horário bom para nós irmos fazer essa visita de inspeção à secretária. E, na verdade, à Secretaria de Saúde. Se ela não puder, por conta das atividades, estar presente, mas que tenha um responsável lá que não possa nos fornecer informações e documentos necessários que esta CPI vai requisitar. Inclusive o próprio secretário executivo da capital, né? Isso, exatamente. Recebeu, exatamente. Ele próprio pode já... Uhum. Ok. Não precisamos de cópias dos documentos, até porque isso vai demandar tempo, mas a gente pode ir lá para analisar os documentos lá mesmo na secretaria, já que os documentos estão lá. A gente pode fazer cópia digital, né, presidente? Exatamente. A ideia é que a gente vá primeiro analisar os documentos e possa fazer de forma digital, se for o caso, a cópia desses documentos lá mesmo, sem demandar o tempo para que se apresente na Assembleia. Nós temos, como disse, nós temos 6 requerimentos para serem deliberados por esta comissão.
Todos já estão com esses requerimentos? Sim, presidente. Sim. Ok. Eu peço para que o eminente relator, deputado Fausto Júnior, possa fazer a leitura, por favor. Pauta da terceira reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, realizada em 1º de julho de 2020. Item 1, requerimento número 18 de 2020, de autoria do deputado Wilker Barreto, que requer o encaminhamento de expediente na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM, solicitando listagem completa de todos os contratos comprovantes de serviço e entrega de bens para a SUSAM por meio de processo indenizatório do ano de 2020. Ok. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item, senhor relator. Item número 2. Requerimento número 19 de 2020, de autoria do deputado delegado Péricles, que requer que seja expedido ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, SUSAM, para fim de solicitar cópias dos contratos de parceria público-privada e de gestão firmado com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, INDSH, realizados pela referida pasta. Todos do Complexo Hospitalar da Zona Norte, Delfina Rinaldi Abdel Aziz. Em discussão. Na discussão, presidente. Na discussão, deputado Wilker Barreto. Primeiramente, dizer que sou favorável, mas eu queria aqui, para que não pare dúvida, são duas informações que o senhor quer, não é isso? Que é os contratos da PPP e os contratos da OS, não é isso? Isso. Porque, perfeito. Certo. E da gestão firmada. E de gestão, exatamente. Entendeu? Então tá, Okay. eu sou favorável, presidente, favorável. Ok. Só lembrando que esses contratos, eles são da PPP, são bem anteriores à atual gestão, salvo engano, é de 2012. Né? Não vou buscar os contratos e os possíveis aditamentos que existem dentro do contrato. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item, senhor relator. Item de número 3, requerimento número 20 de 2020, de autoria do deputado delegado Péricles, que requer que seja expedido ofício à Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM, para o fim de responder a questionamentos quanto à compra do Complexo Hospitalar Zona Norte, Delfina Rinaldi Abdel Aziz, pela empresa OPY Health. Em discussão. Essa solicitação é em razão de informações que eu recebi, até como denúncias, de uma possível venda da empresa, né, que ela é pertencente a essa relação que tem com o poder público, né, da PPP. Então, por conta disso, estou solicitando informações para que seja esclarecido esse fato. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item, senhor relator. Item número 4. Requerimento número 21 de 2020, de autoria do deputado delegado Pérez, que requer que seja expedido ofício à Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da doutora Leda Albuquerque, com o fim de solicitar cópia da vistoria realizada pelos integrantes do Gabinete de Enfrentamento de Crise do Ministério Público no Hospital de Campanha de Tonins. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Fecha a janela, por quê? É a chuva, presidente. Deixei a janela aberta aqui. Próximo item, relator. Próximo item.
Item número 5, requerimento número 22 de 2020, de autoria do deputado delegado Pérez, que requer que seja expedido ofício ao diretor do Hospital Newton-Lins, o Fabrício Alva de Souza, para o fim de que encaminhe listagem de todos os profissionais civis e militares que prestam ou prestaram serviços na referida unidade de saúde, constando o respectivo vínculo funcional, se militar, civil, empresa terceirizada, cooperativa, etc. No caso dos terceirizados ou cooperados, constar o nome da respectiva empresa ou cooperativa. Em discussão, eu vou entrar na discussão aqui desse requerimento, e que foi uma solicitação que nós fizemos no dia da inspeção lá na unidade da Newton-Lins, solicitando à auditora que estava presente na reunião, pelo menos na lista de frequência dos empregados, tanto terceirizados como os servidores que ali estavam. E nem a auditora que estava presente na reunião, ela tinha essa informação, que eu achei muito grave. Então, já estou formalizando esse pedido para que apresente todos que trabalham ali no hospital de campanha. Senhor presidente, ainda na discussão, senhor presidente, deputado Serafim Corrêa. Sobre esse assunto, eu tomei um susto ao ler nas redes sociais a manifestação de uma empresa, se não me falha a memória, empresa líder, em que ela ataca a CPI de forma virulenta até, sob o argumento de que a ação da CPI vai impedir de que ela receba a tempo e a hora para pagar os médicos que prestam serviço. Isso é um absurdo, porque o que a CPI pediu foi os contratos. Ela terminou revelando que ela está trabalhando sem contrato publicado. Ora, eu fui funcionário público durante 28 anos, estou no serviço público há muito tempo, desde 1977, portanto, já lá se vão 43 anos, que depois que eu me aposentei, eu continuei no serviço público, primeiro como prefeito e depois como deputado. E, para mim, é surpresa que algum funcionário tenha coragem de assinar uma frequência, a prestação de um serviço que ele não viu. Porque, se não tem controle de frequência, como é que esse funcionário, como é que o diretor do Hospital Newton-Lins vai poder atestar a presença dos profissionais e a realização do serviço? Então, isso é assustador. Eles não vão receber mesmo, porque não creio que alguém tenha essa coragem. E, se tiver essa coragem, é bom dizer desde logo que ele está colocando o seu próprio emprego em risco, porque, obviamente, que amanhã, numa inspeção do Tribunal de Contas, do Ministério Público, isso vai dar problema, isso será inevitável dar problema. Dito isso, senhor presidente, eu quero manifestar o meu apoio a esse requerimento, que ele é de todo importante. Agora, não tem razão de ser essa manifestação dessa empresa. Ainda sobre o Hospital Newton-Lins, eu quero manifestar uma preocupação que hoje começou a reabertura. Lá funciona uma escola da Polícia Militar a uns 100, 150 metros do espaço onde está um hospital especialista em Covid. Eu temo pela vida dos professores, pela vida dos alunos, porque eles estarão num ambiente muito próximo de um hospital que vai tratar só Covid. Isso é muito perigoso, senhor presidente e senhores membros. Então, quero deixar desde logo a minha preocupação, porque isso terá que ser avaliado, inclusive a possibilidade de remanejar essa escola para outro lugar. Obrigado, senhor presidente. Voto a favor. Eu que agradeço, deputado Serafim, mas eu acho que a volta às aulas não é hoje, deputado Serafim. Não é hoje, mas está programado para daqui a algumas semanas. Ah, certo. Entendi. E teremos que tomar providências agora, porque, senão, quando chegar na hora, termina que a escola começa a funcionar lá. Sim. E aí é um risco, a meu ver, é um risco.
Ok, entendi. E na discussão, deputado Wilker Barreto. Eu estava agora há pouco falando aqui, Serafim, com o meu jurídico, e quero dizer que eu fiquei, presidente, e que o povo do Amazonas, os amigos que estão conseguindo acompanhar essa audiência, essa nossa reunião da CPI, que eu fiquei estarrecido, Serafim. Eu não acreditei que um hospital, e aqui, presidente, nós não estamos questionando e colocando em xeque a capacidade técnica dos profissionais que estão lá. Mas eu fiquei, Serafim, abismado com a falta do controle de gestão dos contratos. Porque quando você não tem controle da gestão de contratos, como é que se paga isso, Serafim? Como é que se atesta isso? E eu já aproveito, senhor presidente, para alertar esta comissão que depois da nossa visita, como bem colocou o colega deputado Serafim Corrêa, de ataques gratuitos contra a lisura desse trabalho e contra membros. Serafim, Gomes, Fausto, povo do Amazonas. Eu fui vítima no final de semana agora de um ataque, que eu não tenho dúvida que isso aí, Gomes, já é desdobramento do que foi feito na CPI nesse final de semana, nessa sexta-feira que passou. E o que é pior, por pessoas que respondem, Serafim, que se dizem portais de credibilidade, que não são, são bloguezinhos, que respondem a mais de 43 processos, inclusive de tráfico de drogas e assassinato. O que mais me indigna e me revolta, presidente, é que eles têm a coragem, Gomes, de colocar a imagem do meu pai, que completa, se Deus quiser, Nossa Senhora abençoar, no mesmo dia que eu faço o aniversário do meu pai, completa 77 anos de vida. E minha mãe, que já tem 70 anos de idade, que já sabe da história de vida da minha mãe, sabe que é uma história de luta. Porque luta, Serafim, há mais de quase 40 anos contra uma pancreatite crônica. E aí, quando eu vejo esse criminoso, marginal, porque marginal, presidente, eu vou à tarde lá na delegacia fazer o BO e já vou processá-lo. Eu, meus pais, meus irmãos e todos aqueles que se sentiram ofendidos. Porque há tráfico de... Serafim, eu sei que se eu fosse, se tivesse rabo preso, eu não seria oposição a este governo. Mas eu quero, nesse meu desabafo, senhor presidente, alertar esta comissão, alertar a sociedade amazonense que vai iniciar os ataques empleitados da sociedade. Isso não é caça às bruxas. Essa nota desta empresa é um assinte aos trabalhos desta comissão. Como se a comissão, Serafim, fosse o culpado das glosas que irão ocorrer pela não comprovação de prestação de serviço. Porque ninguém está falando aqui que vida não tem preço. Realmente, vida não tem preço. Mas quando você economiza o dinheiro público, você salva mais vidas. E é esse aqui o nosso propósito. Então, senhor presidente, eu quero dizer que eu não irei me abalar, irei processar, não irão me calar, e eu tenho certeza a nenhum dos membros desta comissão. Vosso requerimento fecha um ciclo que eu já pedi na semana passada, os contratos, todos os materiais, as dispensas de licitação desse hospital de campanha, mas para a sociedade amazonense que acompanhou a expressão ao vivo, senhor presidente, e para quem tem um pouco de noção de espírito público, ficou estarrecido pelo que não se encontrou numa unidade de mais de 20 milhões. Serafim, só essa empresa líder tem 10 milhões de contratos. 10 milhões de contratos.
que eu quero que ele comprove. Inclusive, eu já ingressei, senhor presidente, vou fazer juntada no seio da comissão, ingressei no Ministério Público Federal, do relatório da inspeção de sexta-feira, porque ali boa parte dos recursos são verbas federais, e ainda hoje, Serafim, eu vou ingressar no Tribunal de Contas pedindo a glosa dos pagamentos do Hospital de Campanha Newton Lins. É muito simples. Comprovou, pagou. Comprovou, pagou. E dessa história ninguém sai perdendo. Obrigado, senhor presidente, e volto com votos requerimentos, tá, senhor presidente? Desculpa aí o desabafo, senhor presidente. Obrigado, deputado Wilker Barreto. Em relação à nossa visita de inspeção na sexta-feira, e até eu mesmo, eu fui bem incisivo nessa questão de exigir o maior controle, porque nós todos nos assustamos. Acredito que o doutor Gomes também, que estava lá presente, também viu o quanto estava desorganizado a questão da gestão, né, do controle, especialmente em relação ao contrato com empresas terceirizadas. Apesar que depois muitas pessoas tentaram distorcer o que nós queríamos cobrar naquele momento, colocando como em xeque o atendimento, os colegas, especialmente do Corpo de Bombeiros, que fazem um excelente trabalho lá, e eu sei o quanto eles estão empenhados nessa luta de combate ao Covid-19. Nada direcionados a eles, só tenho a agradecer pelo trabalho, porque muito do que nós percebemos ali parece que está tudo nas costas deles, e eles estão fazendo um excelente trabalho. Então, o nosso trabalho, volto a dizer, é transparente, é sério, buscando realmente apurar irregularidades. E o que nós vimos ali na sexta-feira não é nem um pouco próximo de uma boa gestão. E é isso que nós vamos exigir, para que se tenha um controle, para ter uma gestão eficiente no nosso Estado, especialmente agora, por conta dessa CPI, vamos exigir muito. Ainda em discussão, o deputado Fausto Júnior. Ainda nesse mesmo raciocínio, senhor presidente, quem não deve não teme. O que nós vamos fazer durante a CPI é questionar e buscar esclarecimentos. Aqueles que estiverem com a razão, estiverem atuando dentro da legalidade, eles não têm o que temer. A CPI, como Vossa Excelência já falou, não é uma caça às bruxas, não se trata de perseguições, trata-se de se fazer justiça. E quem está preocupado, não quer dar a transparência que a CPI está pedindo, vai atuar no seguinte objetivo, que é o objetivo de desinformar, de tentar induzir a opinião pública a erro, e isso realmente é lamentável, e isso não vai impedir. Podem continuar fazendo isso, que isso não vai fazer com que a CPI mude seu caminho, ceda em qualquer sentido. Nós estaremos firmes nessa luta para que a gente dê a resposta que a população precisa. Então, senhor presidente, parabéns não somente a Vossa Excelência, mas a todos os membros da CPI pela atuação, e nós estaremos agindo de forma destemida em prol da busca do esclarecimento dessas questões para a população, senhor presidente. Ok, deputado Fausto Júnior, obrigado. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item, senhor relator. Fausto, está sem som, Fausto. O microfone está preso. Presidente. Antes do relator, deputado doutor Gomes, por favor. Presidente, na reunião da semana passada, Vossa Excelência tinha pedido 2 nomes para a assessoria de cada parlamentar da CPI. Eu informei 2 nomes e eu gostaria de, depois que Vossa Excelência pedisse para a assessoria ver, eu informei no grupo da CPI, que é só interna nos deputados, os nomes dos 2 funcionários. Eu gostaria que a sua assessoria passasse, não só para mim, mas passasse também, por exemplo, a pauta de hoje. A pauta de hoje passaram só para mim. A minha assessoria, que chega primeiro no escritório virtual, eu gostaria que, se fosse possível, a sua assessoria passasse a pauta para aqueles dois nomes que eu mandei. Pode ser, presidente?
Claro, doutor Gomes, sem problema nenhum. Eu realmente estou encaminhando diretamente aos colegas deputados, mas já peço a equipe de apoio para que encaminhe para os 2 assessores de cada deputado, não só a pauta das nossas reuniões, mas qualquer documento referente à CPI da saúde. Eu estou encaminhando, como eu não tenho o número da sua assessoria, da CPI, estou encaminhando para o CPI Saúde, para esse grupo interno nosso, para que Vossa Excelência possa repassar para os seus assessores. Obrigado. Ok, doutor Gomes. E qualquer coisa, a sua assessoria tem um contato da minha e da CPI da Saúde, a gente pode também fazer esse contato. Ok, mas eu gostaria ainda, por uma questão de ordem, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, só esclarecer ao deputado Wilker, que abordou hoje, nesse momento, a questão da documentação dos contratos lá da Newton Lins e outros documentos, com frequência. Realmente, o deputado Wilker tem razão, não tinha documentos lá, mas eu fiz uma intervenção naquele momento pedindo um prazo para que a direção do Hospital Newton Lins pudesse fornecer a documentação que a CPI havia pedido. E, inclusive, fui atendido no meu pedido. Mas só para esclarecimentos, apesar de que não se justifica, mas foi um fato, mas aqui esclarecer o que houve, segundo uma conversa que tive novamente com a direção do Hospital Newton Lins, alertando da necessidade de que esses documentos estivessem lá no hospital. E a explicação, e eu quero aqui dizer que no início do funcionamento do Hospital Newton Lins, não houve aquela preocupação por parte da direção daquele hospital de pedir que trouxesse da Suzan para lá, ou os originais ou cópias, em função de que o momento, a parte mais importante daquele hospital era salvar vidas de indígenas, de pessoas do interior que estavam com a Covid, enfim. Então, não houve má-fé nenhuma, não houve dificuldade nenhuma da direção do hospital fornecer esses documentos, apenas não estavam lá naquele momento, em função de que o objetivo era salvar vidas e não organizar, do ponto de vista burocrático, essa documentação lá naquele hospital, apesar de entendermos que é necessário ter pelo menos cópia, um pendrive, como já foi falado. Porém, são os esclarecimentos que a direção do hospital me pediu novamente, pedindo, inclusive, desculpa dos membros dessa CPI, para os membros dessa CPI, e dizer que, no tempo hábil, conforme o prazo que foi dado, chegará no seio da CPI toda a documentação solicitada. Inclusive, na quarta-feira, quando os membros dessa CPI se fizerem presentes na Suzan, já estará parte dessa documentação disponível para a CPI. Eram esses esclarecimentos que eu queria deixar, que não houve má vontade nenhuma da direção do Hospital Newton Lins. Ok, doutor Gomes, obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Wilker Barreto. Está sem áudio, deputado. Deputado... Vocês estão me ouvindo, deputado doutor Gomes, deputado Serafim, deputado Fausto? Acho que travou aqui Eu estou lhe ouvindo perfeitamente, presidente. O deputado Fausto, o vídeo dele deu uma paralisada. O deputado Wilker saiu. Acredito que teve algum problema na sua conexão.
Vamos aguardar, suspender por 2 minutos para ver se os deputados Fausto e o Wilker retornam. O deputado Fausto já retornou, está faltando só o deputado Wilker Barreto. Voltei. Com a palavra, numa questão de ordem, deputado Wilker Barreto. Tá bom? Tá audível meu som? Sim, estamos lhe ouvindo, deputado. Presidente, deputado Gomes, os argumentos são do hospital, para mim, para o deputado Wilker Barreto, não são satisfatórios, porque na inspeção eu não pedi o contrato físico, eu pedi, Serafim, a metodologia de acompanhamento e fiscalização dos contratos. Ora, um prestador de serviço, ele executa durante 30 dias um serviço. O que ficou claro lá, delegado Pérez, é que ninguém soube informar nada. A auditora que estava lá não tinha relação das empresas, Serafim, que prestavam serviço para aquele hospital. Por isso, do meu questionamento, hoje ainda, deputado Fausto, ao Tribunal de Contas, pedindo a suspensão e glória dos pagamentos, porque ficou claro que eles não têm acompanhamento da gestão dos contratos. Eu não estou falando da documentação física, mas se nós relembrarmos os nossos argumentos, eles não nos informaram nada de nenhum contrato existente. Não passaram nenhuma informação de quem são as empresas, quais são os serviços, quais são os equipamentos, ou seja, foi isso que ficou mais preocupante para nós. Se fosse apenas a ausência do contrato físico não estar lá, estava justificado. Agora, deputado Gomes, eles não souberam informar quais são as empresas que prestam serviço. Ora, a diretor clínico cuida da parte clínica, mas uma auditora, um ex-diretor, que teve que passar, delegado Pérez, passou a mão do celular dele, os nomes das empresas que prestam serviço lá. Não tem um papel, um documento que preste essas informações. Aí, eu realmente, deputado Gomes, eu fico preocupado como é que é o acompanhamento diário da prestação dos tomadores de serviço. Foi esses meus questionamentos. Por isso que os argumentos da direção, para mim, não me convencem. Essa é a minha questão de ordem, presidente. Seu som, presidente. Presidente Pérez. Ok. Só fazer uma questão de ordem também, doutor Gomes, em relação à falta de apresentação dos contratos e demais documentos que nós pedimos na sexta-feira na inspeção. Vale até ressaltar que há uma lei que é de minha autoria, que obriga, né, a Secretaria de Saúde a apresentar no que nós chamamos de transparência ativa, ou seja, apresentar em um portal todos os contratos emergenciais celebrados nesse momento de pandemia. E a gente percebe que não está sendo cumprido essa determinação legal. Então, não se justifica. Queremos que na quarta-feira realmente sejam apresentados e esse problema seja resolvido em relação à solicitação de contratos. Até porque não ter contrato lá, doutor Gomes, fica até difícil para quem está trabalhando na parte de gestão, que não se confunde com a parte de atividade fim, que é de salvar vidas. Os colegas médicos, profissionais de saúde, como um todo, estão lá salvando vidas. Mas para dar condições para que eles possam salvar vidas, tem a parte de gestão, que é a atividade meio, que, sem dúvida, precisa das melhores condições para que eles possam fazer isso.
e a gente viu essa desorganização na atividade meio. É isso que nos assustou naquele momento, sem nenhum trabalho ali mínimo de administração para que possa, pelo menos, fazer o confronto e saber quem, naquele dia que nós estávamos lá, estava trabalhando de fato. Com a palavra, doutor Gomes. Presidente, só para colocar, com relação ao que o deputado Ico falou, que iria pedir ao Tribunal de Contas a suspensão dos contratos, de todos os contratos ali existentes. Eu queria alertar para o perigo da precipitação do deputado Ilker em formular um pedido dessa natureza. O que tem que se fazer é pedir a cópia dos contratos emergenciais e não pedir a suspensão. Pedir a suspensão do contrato de limpeza, que eu não sei nem quem é, e é um direito que a CPI tem e vai ter que ser entregue esse documento, significa que um dia depois, sem limpeza, a proliferação de vírus e bactérias aumentam da entrada do hospital até o centro cirúrgico. Então, pedir a suspensão, deputado Wilker, desses contratos não é a solução, porque a lei dá direito ao hospital, à unidade hospitalar, fazer os contratos emergenciais por 90 dias e depois até por mais 90, se for o caso. Então, eu queria aqui alertar para o perigo de pedir suspensão desses contratos, até porque, por lei, emergencialmente, o nome já diz. Agora, concordo que tem que aparecer os contratos, deputado presidente, e deputado relator, deputado Fausto, deputado Serafino, deputado Ico, tem que aparecer os contratos, e esses contratos, quando a CPI chegar na quarta-feira, lá na Suzan, conforme já foi deliberado, evidentemente que a CPI tem poderes para ter acesso, deputado. E digo que vai ter acesso, sim. Já conversamos ontem, mesmo domingo, com a secretária, alertando da necessidade e da seriedade do pedido da CPI, deputado Pérez. Não porque eu pedi para que esses contratos sejam chegados. Não por causa do meu pedido, mas apenas alertei que esses documentos, que uma vez não estando lá na Newton Lins, eles têm que estarem em algum lugar. E na quarta-feira nós vamos esclarecer isso aí. Mas, deputado Wilker, não me entenda como nada contrário às suas deliberações, que Vossa Excelência é tão deputado quanto eu, tão deputado quanto qualquer um membro dessa CPI, tendo o direito de se posicionar da maneira que quiser, mas é só para fazer um alerta que pedir suspensão prematura, precipitada dos contratos, porque ali tem contrato de limpeza, contrato de manutenção, contrato de eletricidade, contrato de enfermeiro, contrato de técnico, contrato de médicos, contrato de tudo, inclusive do lixo hospitalar. Como Vossa Excelência vai pedir a suspensão de todos esses contratos sem se preocupar com as vidas que estão lá na UTI, com as vidas que estão internadas lá? Então, eu deixo aqui para reflexão dos deputados essa questão que eu estou colocando. E, para concluir, voltamos a pedir cópia dos contratos e verificar se esses contratos estão dentro da legalidade. Eu acho e sou favorável a isso, mas não a suspensão, sob pena de sermos responsabilizados por possíveis mortes que venham acontecer por suspensão de contratos do pequeno ao médio, à complexidade desse contrato. O hospital foi elogiado, inclusive, pelo ministro da Saúde, pelas autoridades do Ministério da Saúde. Então, eu deixo aqui o meu pedido de reflexão
quanto a esse assunto, mas sou favorável, sim, que a CPI receba o quanto antes possível esses contratos para que possam ser avaliados, deputado Wilker. Presidente. Ok, deputado Dr. Gomes, com a palavra, deputado Wilker. Presidente, deixa muito claro, o próprio deputado Serafim, com toda a sua experiência de mais de 40 anos, já falou, é uma temeridade qualquer servidor público pagar um contrato sem o devido atesto, sem o devido controle. O pedido de cautelar, senhor presidente, é para alcançar o que possivelmente esteja equivocado, esteja ilegal. O que estiver certo, paga-se normalmente. O que nós estamos... E o papel do deputado estadual é garantir a aplicação correta do recurso do povo. Sobre esse argumento, vai morrer gente não, Gomes. Porque o governo do estado do Amazonas está há 5 meses sem pagar servidor e, de forma honrosa, os trabalhadores estão indo trabalhar. 5 meses, 6 meses sem contrato. Certo? O que não dá é por dinheiro do contribuinte pelo ralo. E por aquele descontrole que eu vi na sexta, eu preciso, sim, alertar os órgãos de controle para que eles façam as devidas fiscalizações e pagar normalmente aqueles que comprovarem a prestação do serviço. Esse é o intuito da minha representação, senhor presidente. Ok, deputado Wilker Barreto. Por gentileza, só uma tréplica em 30 segundos. Sem problema. Aqui também é importante que tenhamos o debate. Então, com a palavra, deputado Dr. Gomes. Deputado Wilker, eu quero só tranquilizar Vossa Excelência. Os órgãos de controle já estão atuando com seriedade. Fica despreocupado, então. Atuando com isenção, estão atuando com um grau de profunda responsabilidade desde aquele momento, há 40 dias atrás, por que não dizer há 50, há 60 dias atrás, quando o governo do Estado pretendia se utilizar da estrutura, da infraestrutura do Hospital Newton Lins para fazer dele um hospital de apoio no combate à Covid-19. Tanto é verdade que os órgãos de controle estão atuando com muita seriedade, como sempre o fizeram. Essa CPI aprovou ainda há poucos minutos atrás um requerimento pedindo do Ministério Público uma cópia da documentação lá da Newton Lins. Significa que o Ministério Público está atuando com seriedade, o Ministério Público de Contas também está atuando com seriedade, o Ministério Público Federal está atuando com seriedade. Então, vamos fazer o nosso papel sem precipitação e confiar nos órgãos de controle estadual e federal, que tenho certeza que dará uma resposta para a sociedade no que se refere às questões de legalidade do funcionamento do Hospital Newton Lins. Só isso que eu peço. Prudência. Fique tranquilo, Gomes. Fique tranquilo. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Gomes. Inclusive, a sociedade também aguarda a resposta dessa comissão, que faz parte de um poder que tem como função precípua fiscalizar o Poder Executivo, e é isso que estamos fazendo aqui nesse momento. E, em relação à fala dos dois colegas, eu também quero trazer o que foi dito no início pelo deputado Serafim Correia, em relação do que ele viu de uma empresa, em uma nota, criticar a CPI e dar a entender que sequer tem contrato, sequer tem uma relação com o Poder Executivo para prestar serviço. Isso nos preocupa muito, porque justamente nesse momento nada se justifica não se ter contrato, porque por conta do estado de calamidade pública que enfrentamos e que foi aprovado pela Assembleia, os nossos processos estão todos com dispensa de licitação para dar celeridade à prestação do serviço.
e nada se justifica. Acredito que há um mau entendimento em relação a isso. Acho que a Suzano deve ter esse contrato e vamos saber na quarta-feira, porque irão apresentar a nós. Então, é isso que eu tenho a dizer, porque realmente, se não houver contrato, é algo grave. Presidente, não é somente ter o contrato, mas mostrar para a CPI como é que é o acompanhamento deste contrato. Mas o contrato é onde se inicia tudo, deputado Will, que aí, a partir daí, se aí a gente vai saber como é prestação de serviço. O trabalho de fiscalização desse contrato. Sim, mas se inicia contrato. E aí, o que foi trazido aqui de uma informação que a empresa deu a entender que sequer tem contrato, apenas acordou ali com o poder público. Isso é preocupante. E mais grave que, se não receber, a culpa é da CPI. Pode ser. Mas vamos primeiro apurar os fatos, é o mais importante. Vamos ao próximo item, o item de número 6. Eu peço ao eminente relator, deputado Fausto Júnior, que faça a leitura, por favor. Microfone, Fausto. Item de número 6. Requerimento número 23 de 2020, de autoria do deputado delegado Pérez, que requer que seja expedido ofício ao governo do estado de Roraima, na pessoa do senhor Antônio Denário, no sentido de que este providencie a disponibilização do analista de divisão de combate à corrupção da Polícia Civil de Roraima, senhor Ricardo Pedrosa Alves, o qual deverá, sempre que possível, contribuir nas realizações de investigações e diligências que se fizerem necessárias, auxiliando os membros da CPI a formar juízo de valor sobre as questões envolvidas. Ok, obrigado, deputado Fausto. Na discussão, eu quero esclarecer aqui que esse rapaz, esse Ricardo Pedrosa Alves, ele é um agente da Polícia Civil do estado de Roraima, que atua na Delegacia de Combate à Corrupção. A Delegacia de Combate à Corrupção até uma recomendação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para que se tenha em todos os estados do Brasil. Infelizmente, aqui no estado do Amazonas não se instalou ainda, e me parece que é muito porque o secretário de Segurança é contra a instalação dessa Delegacia de Combate à Corrupção, mas lá já está funcionando, ela é bem atuante, e o senhor Ricardo, que é um agente, como eu disse, ele tem muito conhecimento nessa parte de combate à corrupção, de combate aos crimes contra a administração pública. Aqui nós temos também alguns colegas, já foi, inclusive, já requisitado o delegado Mário Paulo, que também tem esse conhecimento, temos outros colegas, investigadores, escrivães e delegados que têm esse conhecimento, mas sabemos dos problemas do efetivo aqui também da nossa Polícia Civil, e eu apresento esse requerimento para solicitar uma pessoa que já está agora trabalhando com essas questões de combate de crimes contra a administração pública, por isso coloco o requerimento da deliberação de todos os colegas. Ainda na discussão, em votação... Presidente. Ainda na votação... Presidente, na discussão. A discussão, doutor Gomes. Presidente, eu quero aqui dizer que eu sou favorável à incorporação de profissionais na equipe desta CPI. Porém, eu já vou declarar o meu voto contrário ao requerimento em apreciação nesse momento, por entender ser desnecessário o Estado do Amazonas recorrer ao Estado de Roraima para buscar um profissional da Polícia Civil extremamente qualificado, como é colocado aqui. Acho desnecessário, porque nós estaríamos oferecendo um descaso
uma desconfiança com os zelosos profissionais da Polícia Civil que nós temos aqui. A nossa Polícia Civil tem nos honrado com tantas operações positivas para a sociedade. Quantos trabalhos de investigação policial de natureza profunda, não só no combate à criminalidade, mas também no combate à corrupção. E como é que nós vamos dar um atestado de descredenciamento da nossa Polícia Civil, onde temos nos seus quadros pessoas extremamente qualificadas, inclusive nessa área? Como poderia eu aprovar que o governo de Roraima exporte, mande para cá, ou seja, nós importarmos um profissional extremamente qualificado, se aqui nós temos profissionais qualificados? Então, eu voto contra esse requerimento, porque entendo que nos quadros da nossa gloriosa Polícia Civil tem homens mais qualificados do que o senhor Ricardo Pedrosa Alves, que não conhece o estado aqui do Amazonas, que não conhece as nossas peculiaridades. Então, esse senhor, por mais respeito que eu possa ter, com base nas informações que Vossa Excelência passa para essa CPI, e eu aqui não estou tirando de Vossa Excelência o mérito de buscar esse profissional, mas eu acho que, no momento, não é adequado. Eu queria pedir que Vossa Excelência tirasse esse requerimento de pauta. Vossa Excelência é um profissional zeloso, e me perdoe a minha franqueza das minhas palavras nesse momento aqui. Eu sei que Vossa Excelência não teve a intenção nenhuma, não teve, deputado Pérez, de desqualificar os nossos policiais civis daqui do Amazonas. Eu sei que Vossa Excelência, volta a afirmar, não teve essa intenção. Porém, não soa bem. Nós temos aqui mais quase 6, 8, 10 mil policiais civis altamente qualificados. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, volto a dizer, nada contra seu requerimento em si, porque está buscando, sim, uma pessoa qualificada. Eu sei, e volto a repetir, Vossa Excelência não teve essa intenção, mas talvez a assessoria não orientou na profundidade, no prejuízo moral que esse requerimento causa para a nossa Polícia Civil. Eu sei que não foi a intenção de Vossa Excelência, mas esse requerimento é inoportuno. Eu voto contra. Voto contra, porque ele vem ferir a qualificação dos profissionais da nossa Polícia Civil. E eu gostaria de pedir aqui aos meus companheiros, o deputado Fausto, que valoriza a nossa Polícia Civil, deputado Wilker, que valoriza os nossos quadros, e deputado Serafim, que vote contra esse requerimento, a não ser que Vossa Excelência, que sempre norteou a sua conduta nos pilares da justiça dos profissionais qualificados da nossa terra, retire esse requerimento, deputado Pérez, para nós podermos avaliar um outro nome daqui. Eu faço um apelo pela sensatez que sempre lhe acompanha. Vossa Excelência é um dos deputados mais sensatos, é um dos deputados mais sensatos da Assembleia Legislativa. Retire esse requerimento. Eu me sinto constrangido, muito constrangido, em votar para aprovar o nome do senhor Ricardo,
para vir aqui dar aula de honestidade, de combate à corrupção no nosso Estado. Eu, sinceramente, eu me sinto assim, violado. Internamente, se eu... Conclua, doutor Gomes. Eu já concluo, senhor presidente. Eu queria dizer que valorizo os policiais civis da nossa corporação, homens e mulheres que aprenderam, que têm mestrado, que têm preparação, inclusive, no exterior. Então, eu queria pedir de Vossa Excelência, eu sou contra esse requerimento, mas se Vossa Excelência retirar, eu vou me sentir bem mais confortável, como também milhares e milhares de policiais civis que sabem que Vossa Excelência defende eles, Vossa Excelência é das entranhas da Polícia Civil. Muito obrigado e me perdoe, deputado Pérez, delegado Pérez, pela minha colocação. Não tem nenhuma ofensa à honrosa... Eu entendi, doutor Gomes. Excelência. Eu sei disso, doutor Gomes. Obrigado. Doutor Gomes, eu sou policial civil com muita honra e honro muito a minha instituição e todos os colegas que eu trabalho. Então, nós não estamos entrando nessa seara, não é essa a questão. Até porque eu já requisitei um policial civil e estou analisando a necessidade de se requisitar outros colegas da Polícia Civil para nos ajudar, não para dar aula aqui no Estado do Amazonas, para auxiliar na investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, é esse o objetivo. Então, precisamos de pessoas qualificadas e temos muitos aqui no Estado do Amazonas. Tem um outro aspecto, é a questão do efetivo. Então, eu tenho, antes de requisitar outro colega, que eu até acredito que vai ser necessário, eu tenho que conversar com a delegada-geral para ver a possibilidade, não desfalcando os quadros da Polícia Civil, que eu sei que hoje realmente é uma situação complicada em que se vive por conta da redução do nosso efetivo. Então, tem esse aspecto. E tem um último, que nada tem a ver com a qualificação ou não de colegas da Polícia Civil, como se está colocando aqui. Não é isso. Para ter uma ideia, nós, em cada região do país, se tem um centro integrado de inteligência. E em algumas regiões, se busca o coordenador desse centro de inteligências, pessoas de outros estados, buscando isenção no trabalho. Então, em Curitiba, inclusive, nós temos uma delegada da Polícia Civil, que é a coordenadora lá em Curitiba da região sul do Centro Integrado de Inteligência. E o que os colegas de lá informam? É porque nós buscamos total isenção nos trabalhos. Então, é importante que uma pessoa de fora, que não saiba a nossa realidade, que é diferente de um aspecto, por exemplo, da saúde, que se precisa saber a realidade para se fazer um trabalho eficiente na gestão. Agora, para investigar com base, né, no ordenamento jurídico, é importante que tenha conhecimento, entendeu? E também se manter isento para fazer da melhor forma possível. E, nesse caso, o colega Ricardo Pedrosa Alves, né, traz toda essa isenção, porque sabemos que, volta e meia, tem interferência, sim, do poder público nos atos de policiais civis e militares. Isso é uma realidade que, infelizmente, acontece aqui no nosso Estado. E essa é uma das razões também para eu pedir um colega que tem experiência e é isento para nos ajudar nesse período da Comissão Parlamentar de Inquérito. Com a palavra, o deputado Wilker Barreto. Eu tenho certeza que o deputado Gomes não irá se incomodar e não existe esse negócio de diminuição. Gomes é secretária de São Paulo da Saúde, pô. E nem por isso eu vi esse discurso de Vossa Excelência nostálgico pelos profissionais do Amazonas. Então, o deputado delegado Pérez botou as razões, certo? Acredito na vossa experiência, deputado delegado, e não vejo nenhum problema. Pode ser qualquer outro. Para Vossa Excelência está colocando o nome do senhor Ricardo, é porque antes disso Vossa Excelência falou com ele, explicou. Não é fácil. É que é casa de caba, Serafim, casa de caba. Então, a pessoa se prontificou, se colocou à inteira disposição para ajudar o povo do Amazonas. Ele é um servidor público também.
Então, não vejo nenhum problema, certo, da contribuição que possa dar esse profissional, certo? Porque mais afrontoso do que se discutir aqui a vinda de um servidor público de Roraima é que nós temos hoje a secretária de São Paulo, que não conhece nada. Ainda hoje, se soltar a secretária na SEMA, ela não consegue chegar no 28 de agosto. Na central de medicamento para o 28 de agosto. Então, não vejo por esse lado. Sou favorável, senhor presidente. Obrigado. Ainda na discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Dr. Gomes. Aprovamos os 6 requerimentos apresentados para deliberação nesta reunião, então já encerramos a parte de votação. Pergunto se tem algum colega que senhor presidente, quer fazer uso da palavra antes de encerrarmos a nossa reunião. Senhor presidente, eu queria que me inscrevesse depois do deputado Wilker. Não, pois não, deputado Serafim, por favor, Vossa Excelência, é sempre Fale, Vossa Excelência, eu falo na sequência. Eu quero, com a palavra, presidente, deputado Wilker Barreto. Pedir a Vossa Excelência que pudesse colocar, e não sei quais são os mecanismos, porque quando a ofensa é contra mim, eu já ajuizo na justiça, como eu vou fazer agora contra esse blogzinho que tem um suspeito de tráfico à frente dele. O que eu vou fazer? Eu vou denunciar. Mas em relação à CPI, dos remédios jurídicos que nós podemos utilizar para... Acredite, não vai faltar oportunidade, presidente, de ataques contra o trabalho, contra a honra dessa comissão parlamentar de inquérito, como é que a CPI pode se defender, senhor presidente? Essa seria a minha questão de ordem à presidência. Okay. Deputado Wilker, eu ainda não li e não vi esses ataques, até peço que Vossa Excelência me encaminhe, ou encaminhe diretamente a equipe jurídica que está dando o suporte à CPI, para que a gente possa analisar qual a medida, né, adequada para esse tipo de ataques, que precisamos, sim, realmente, defender o nosso trabalho, defender a CPI, porque a CPI busca, como já disse, dar transparência e dar resultado em relação ao que nós estamos vendo de irregularidade no sistema de saúde, que, volto a repetir, não é de hoje, é de muitas e muitas gestões, e a gente pode estabelecer um marco nesse momento para a mudança, né? Para que nem o gestor dizer não foi no meu governo, não foi no meu governo. Não. A partir de agora, para estabelecer o marco, para que tudo seja diferente e para melhor. Com a palavra, o deputado Serafim Corrêa. Senhor presidente, sobre a proposta do ilustre deputado Wilker, eu entendo que é corretíssimo que ele, enquanto pessoa, adote todos os mecanismos que ele achar importantes. Agora, nós, enquanto CPI, isso pode ser uma casca de banana, porque aí houve um ataque, aí nós vamos sair do nosso foco, aí vão haver 10 ataques, 20 ataques, 50 ataques, aí nós vamos ficar fora do foco. Eu prefiro que a gente tenha foco, que a gente avance nas pesquisas, avance nos dados. Então, cada um pessoalmente que faça. Agora, nós, enquanto CPI, eu ponderaria que nós não fizéssemos isso para não perdermos o foco. Essa ponderação que faço. Agora, o segundo assunto que eu quero abordar aqui, senhor presidente, é que eu fiquei preocupado com uma notícia sobre o Francisca Mendes. A notícia, que é claramente um release do governo do Estado, ela diz que a Suzan vai assumir a administração do Francisca Mendes por 6 meses, período em que vai escolher uma OS. Ora, tem criança nessa história. Todo mundo sabe aqui que a OS que ia administrar o Francisca Mendes já estava escolhida. Era o IABAS, que teve indeferido o seu pedido de credenciamento,
e 14 dias depois teve deferido o seu pedido de credenciamento. Como deu aquele problema lá no Rio de Janeiro, com repercussões muito fortes, muito complicadas, eu creio que não terão essa ousadia de colocar o Instituto IABAS para gerir o Francisca Mendes. Mas me assustei com a declaração da secretária Simone Papais, que ela disse que a OS é o melhor sistema. E eu quero dizer que não é, amigos. Vejam os exemplos Brasil afora, aqui e no Brasil afora. Onde foi que a OS deu resultado? Para quem deu resultado? Quem é que acredita nessa história que as organizações sociais são entidades sem fins lucrativos? Quem? Ninguém. Ninguém. Então, eu quero manifestar aqui a minha preocupação. Acho que esse é um assunto que, em algum momento, enquanto tese, nós teremos que abordar, teremos que discutir e teremos que nos posicionar. Eu confesso que fiquei perplexo com a posição pré-concebida da secretária Simone Papais. Ela já veio com essa missão, com esse objetivo, de entregar a saúde mais profundamente ainda à iniciativa privada, na contramão do SUS. E, por esse caminho, nós não vamos chegar a outro lugar que não seja aquele que nós assistimos pela televisão, que nós assistimos nas redes sociais, que nós assistimos no noticiário da Justiça Federal, e que é muito ruim para todos, mas principalmente para a saúde pública. Então, era essa manifestação que eu queria fazer aqui, senhor presidente, obrigado, e demais membros da CPI. Muito obrigado. Obrigado, doutor Serafim. Inclusive, agradeço Vossa Excelência e, com toda a sua sabedoria, orienta da melhor forma possível esta comissão parlamentar de inquérito. Para mim, sempre digo, é uma honra dividir a bancada com Vossa Excelência e uma honra estar aqui na comissão para o senhor orientar da melhor forma possível. A honra é minha, todos nós aprendemos uns com os outros. Concordo com as tuas sugestões, tá, Serafim? Em relação a essa questão de resposta, só um minuto, só concluir, deputado Documento, por favor. Em relação à resposta, eu acredito que seja realmente a melhor solução, que cada parlamentar que se sinta ofendido que responda, e essa comissão continua no seu foco, que é fazer o trabalho, né, voltado para o sistema de saúde, né, nessa investigação. Em relação à questão trazida sobre essa OS lá do Francisca Mendes, eu acredito que nós podemos até deliberar nesse momento, e o doutor Gomes pode ajudar muito a todos nós podemos deliberar um ofício solicitando informações sobre o que realmente está acontecendo nesse período que chamamos de transição, né, do Francisca Mendes. Então, aí a gente vai ter realmente alguma informação oficial da Secretaria de Saúde. O doutor Gomes pode até nos ajudar com isso. Com a palavra, doutor Gomes. Entendendo sua solicitação, eu gostaria de dar uma contribuição com relação a esse assunto muito debatido, muito discutido na Assembleia Legislativa por parte dos deputados. É o seguinte, todos nós sabemos que dia 4 agora, 4 de mês 6, mês de junho, mês 6, encerra-se um contrato de mais de uma década com a Unisol. A Unisol, em parceria com o governo federal, o governo do Estado, vinha até então gerenciando todo o complexo hospitalar do Francisca Mendes. Porém, houve problemas no que se refere ao gerenciamento total do Francisca Mendes, de modo que a Unisol deixou muito a desejar. Eram muitas cobranças pela sociedade,
por parte da própria Assembleia Legislativa e com a devida justificativa. Então, a sociedade reclamava uma outra posição do governo do Estado. E o governo está reavaliando o modelo até então adotado, não por esse governo, mas que foi uma sucessão, ou seja, foram outros governos que adotaram o modelo da contratação com a Unisol. Porém, com o fim do contrato no dia 4 do mês 6 agora, portanto, já na outra semana, e não tendo ainda encontrado um modelo correto, um modelo padrão que satisfaça a sociedade, satisfaça o governo como um todo na área da saúde, o atual governo, demonstrando um grau de responsabilidade com a saúde, resolveu assumir de frente a responsabilidade total do funcionamento do maior hospital cardiológico do norte do Brasil, que é o Hospital Francisca Mendes, que está preparado, inclusive, com profissionais qualificados para fazer brevemente transplante cardíaco. É uma estrutura excepcional, excelente, é uma estrutura magnífica que nós temos ali. Além da estrutura física, nós temos um material humano, profissionais da área cardiológica extremamente qualificados, preparados nos melhores centros de cardiologia desse país. Lá no Francisca Mendes, onde tem salvo milhares e milhares de vidas. O governo do Estado, diferente do que estão dizendo aí, ainda não adotou um modelo de sua responsabilidade, porque o modelo que vinha sendo da Unisol não foi de responsabilidade desse governo. É impossível fazer uma transição, trocar um modelo de administração em 2 meses, em 3 meses, é impossível, porque é uma estrutura funcional muito grande, é uma grande responsabilidade. O governo do Estado resolveu assumir. Portanto, tudo aquilo que o governo federal vinha injetando de recursos, somado com os recursos do governo estadual, governo federal, governo estadual, sob a gestão da Suzan, a Suzan irá tomar conta de todo o funcionamento do Hospital Francisca Mendes. O pagamento dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal qualificado da UTI, dos técnicos de enfermagem, da limpeza, da manutenção, da energia, da infraestrutura, todo o complexo do Francisca Mendes ficará diretamente a partir do dia 5 de junho, porque dia 4 encerra. Então, o governo do Estado vai assumir a responsabilidade direta de tudo que acontecer no Hospital Francisca Mendes a partir do dia 4, que é o dia que encerra esse contrato. E quando a secretária de Saúde, Simone, fala que o modelo seria a de OS, isso não é uma postura definitiva, uma afirmativa definitiva de solução para o Francisca Mendes. Eu tenho certeza que o governo do Estado, demonstrando o seu grau de responsabilidade e de interação com todos os segmentos da área de saúde do Estado, não só o aparato do Estado propriamente dito, mas todos os órgãos responsáveis pela questão da saúde, Ministério Público, Tribunal de Contas, os representantes dos sindicatos, os representantes dos médicos, dos enfermeiros, enfim, o governo irá
ouvir todos esses segmentos para, depois de 6 meses, porque o contrato o governo vai assumir por 90 dias, e depois pode ser prorrogável por mais 90 dias, dependendo da situação. Aí sim, lá adiante, o governo escolherá o modelo definitivo, se será OS, se será administração direta, como vai ser a partir já da outra semana, enfim. Fiquem tranquilos que o governo vai discutir com a sociedade, inclusive com a Assembleia Legislativa também, o modelo definitivo daqui a 90 dias, a 6 meses, o modelo definitivo de administração do Francisco Mendes. Era essas as explicações que eu gostaria de dar. Em suma, a partir do dia 4, o governo do Estado bota o seu braço lá, como os deputados queriam, como a sociedade vem pedindo, uma administração direta de 30, aliás, de 90 ou até de 6 meses, através da direção do governo do Estado. Obrigado. Senhor presidente, na discussão. Obrigado, doutor Gomes. Na discussão, deputado Wilker Barreto. Após o deputado Wilker Barreto, eu gostaria de discutir a matéria também, senhor presidente. Deputado Gomes, eu vou mostrar aqui, vou botar aqui no grupo, está no G1. O que o deputado Serafim Correia alerta, nós não estamos tirando isso, alguém está lhe passando informação equivocada. Porque está aqui, o governo vai assumir a administração plena do Francisco Mendes por 90 dias. E no decorrer da matéria aqui, é claro, segundo a Secretaria de Saúde, rapaz, durante a transição será feito o edital para a contratação da OS. Está no G1, doutor Gomes. Não, eu acho que essa informação ela está muito equivocada. Eu conversei com a secretária ontem, é 90 dias, prorrogáveis por mais 90, se for necessário. Ok, doutor Gomes. Assegurada a palavra ao deputado Wilker. Vou botar aqui na tela. Depois vou botar no grupo. Fausto, está aqui no G1. Está aqui no G1, da G1 Amazonas. E isso é que está tirando o sono. Deputado Serafim, eu tenho uma representação. E, mais uma vez, eu peço ao Tribunal de Contas do Estado. Eu tenho uma representação pedindo a suspensão da habilitação do Iabas, Serafim. Cancelando a habilitação dele no Amazonas e, ao mesmo tempo, que o Tribunal de Contas suste qualquer habilitação de OS. Já falei aqui, repito, OS e corrupção hoje no Brasil, infelizmente, andam lado a lado. Essa questão do Francisco Mendes, senhor presidente, ela entra, sim, no radar da CPI, porque são contratos anteriores, que podem, obviamente, ser solicitados por essa comissão parlamentar de inquérito. Agora, eu defendo, doutor Gomes, que o Estado assuma ou, no segundo modelo, implemente o modelo de fundação do coração, como já está criado, como é hoje o SECOM, como é hoje o EMOAN, como são as demais unidades. O que não pode, e aí eu lhe garanto que se eu tiver que ir para a Justiça, e eu vou falar isso, delegado Pérez, na quarta-feira, para a secretária de Saúde, se essa matéria aqui do G1, que eu acho que o G1 faz jornalismo, aqui não é fake, é fato, coletou essa informação da secretária, eu vou à Justiça, mas nós não vamos permitir que o OS assuma o Francisco Mendes, Serafim. Isso é um absurdo. Então, é pertinente. Detalhe também. Não esqueçamos, Serafim, que tem quase 500 servidores que já estão há 2 meses sem receber e suas verbas rescisórias. São mais de 500 profissionais que eu acredito que, para o Estado não ter que desembolsar 30 milhões de indenização, tem que encampar, assumir isso aí direitinho, ou seja, ver a continuidade dos serviços. Então, é muito grave, nós temos realmente que olhar com carinho essa questão hoje do Francisco Mendes e Deus me livre, OS assumindo aquela unidade, Serafim. Senhor presidente, com a palavra, deputado Fausto Júnior. Ainda nesse assunto em relação à OS, a uma possível OS no Francisco Mendes, existe um clamor por parte dos profissionais da saúde, das pessoas que convivem no dia a dia do Francisco Mendes contra a OS. E eu tenho um questionamento que nós poderemos fazer na presença da secretária na quarta-feira, deputado Wilker Barreto, que é muito simples.
qual é o valor do repasse do governo do Estado, do orçamento do governo do Estado, hoje, para o Francisca Mendes, e qual é o valor do repasse para o Hospital Delfim Aziz, que é gerido por uma OS. Nós sabemos que hoje o Hospital Francisca Mendes está no formato de fundação. Nesse formato de fundação, deputado Serafim, deputado Dudu Gomes, você consegue, além de faturar pelo SUS, você consegue receber doações, inclusive, de instituições privadas, bem como acontece com o Estudo do Coração, no sudeste do Brasil, onde é possível, inclusive, você fazer tratamento particular dentro do hospital, cobrando, se for o caso, mas também podendo trabalhar pelo SUS. Então, você abre um leque de opções que o hospital possa faturar, e dessa forma esse valor se reverta no atendimento do hospital e ele seja autossustentável do ponto de vista dos recursos próprios adquiridos dentro do hospital. Enquanto a OS, como muito bem disse o deputado Serafim Correia, fica dependente apenas dos recursos do governo do Estado. Então, fica esse questionamento. Quanto custa para o governo do Estado hoje o Hospital Francisca Mendes e quanto custa o Hospital Delfim Aziz? Lembrando que a estrutura do Hospital Francisca Mendes é infinitamente superior à do Hospital Delfim Aziz, inclusive na importância em relação à complexidade, que são as cirurgias cardíacas, e a quantidade também de cirurgias feitas ali. Então, fica esse questionamento prático dentro do nosso Estado. Como funciona a experiência no Estado do Amazonas, de OS, e como funciona a experiência da fundação. Eu tenho certeza que o valor repassado para o Hospital Delfim Aziz é infinitamente superior ao valor que é repassado pelo Hospital Francisca Mendes. Eu só não tenho exatamente o dado. Eu vou fazer esse questionamento para a Secretaria de Saúde. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu deputado queria... Fausto Júnior. Com a palavra, deputado Serafim Correia. Só para concluir aqui a matéria, aí ela, na sequência, aquilo que o ilustre deputado Wilker Barreto falou, diz assim: escolha por OS, traço. Simone Papais explicou os motivos pelos quais o governo do Estado pensa em optar pela contratação de uma organização social de saúde, OS, para a administração do Hospital Universitário Francisca Mendes, a exemplo do que já acontece no Hospital Delfim Aziz. Aí abre aspas, isso é ela falando. O modelo de gestão através de OS comprovadamente traz vantagens por ser mais econômico e produzir melhores resultados. Quando se escolhe esse modelo de gestão, o edital de contratação deixa claro que tipo de serviço o Estado deseja que seja executado, ficando ao poder público a obrigação de monitorar o que foi contratado e o que está sendo oferecido. Fecha aspas. Então, meu querido amigo e colega doutor Gomes, eu vejo que a secretária está determinada, que ela está convencida de que isso é melhor, mas não é. E basta ela ver as experiências do IABAS agora no Rio de Janeiro. O IABAS, que era exatamente o instituto que foi credenciado pela Suzano, que poderia assumir o 28 de agosto ou o Francisca Mendes. E o resultado do IABAS no Rio de Janeiro é um desastre que levou a Polícia Federal a acordar o governador 6 horas da manhã. Eu não gostaria jamais de ver essa experiência no meu estado. Eu não desejo mal a ninguém, absolutamente ninguém. Aos 73 anos, eu tenho a tranquilidade de dizer que a consciência não me acusa de ter inimigos, posso ter adversários, posso ter pessoas que pensam diferente de mim, mas não tenho inimigos e nem desejo mal a ninguém, Eu quero o bem de todos, porque se todos estiverem bem, nós, os mais próximos a mim, estaremos bem também. Então, dada essa contribuição, dizer da pertinência de que a CPI discuta, no momento próprio, esse assunto, porque, confesso, preocupa muito, porque depois que faz um contrato com o OS,
aí gera um problema semelhante ao que aconteceu no Rio de Janeiro, aí fica tudo pior, né? E isso eu não quero para o nosso Estado. E faço essa observação com todo respeito à secretária, com todo respeito ao governador, e em forma de alerta, para que eles vejam o risco que eles estão correndo. E basta olhar para o que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa é a minha contribuição ao assunto. Muito obrigado, senhor presidente e demais colegas, pela paciência de me ouvirem. Obrigado, deputado Serafim Correia. Então, eu coloco para deliberação de todos os membros uma solicitação de informação à Secretaria de Saúde a respeito do encerramento do contrato com a Unisol, esse período de transição de 90 dias que ficará a cargo do Sistema Único de Saúde, que não será, infelizmente, de forma permanente, e qual é a forma de contratação posterior a esse período que será adotado, OAS ou um outro modelo. Então, coloco aos colegas essa solicitação para deliberação. Em discussão ainda, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Aí, inclusive, eu peço para o eminente deputado doutor Gomes que ajude nessas informações até que ele nos trouxe aqui na comissão. Ok, doutor Gomes? Ok, nobre presidente. Farei Obrigado. isso, e até porque é de bom alvitre que a CPI tenha essas informações para solicitar. Obrigado. Obrigado, doutor Gomes. Então, caros colegas, estamos encerrando as nossas reuniões. Serão assim, de forma objetiva, com debate, com discussões. E convido a todos para quarta-feira, menos o deputado Serafim Correia, que por questão de saúde não poderá nos acompanhar. Horário, presidente, horário. Mas Suzano. para quarta-feira, às 15 horas, fazermos uma visita de inspeção à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Peço à equipe de apoio que já, agora, ainda hoje, saia o ofício informando a Secretaria de Saúde dessa inspeção que será realizada na quarta-feira. Nada mais havendo a ser discutido, encerra-se a presente sessão, convocando a todos para a próxima reunião, que será na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Então, tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.